Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, seja com todos nós, com vocês, com aqueles que me ouvem, vocês que estudam comigo nesse canal. Quero que a graça, o favor de Deus, a bondade do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com você neste dia, amém? Nesta terça-feira, que a luz de Cristo possa brilhar, raiar nos seus e nos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos estudar Provérbios 16. Provérbios 16, amados, ele tem 33 versículos. Então, falando sobre a sabedoria, né? Que nos instrui sobre todo o cuidado que nós devemos ter. O cuidado também providencial de Deus, não é só o seu. Primeiramente, o cuidado providencial de Deus para com as nossas vidas. Em tudo a Bíblia fala, aqui em Provérbios 16, que Deus tem um propósito para todas as coisas nas nossas vidas. Então, do versículo 1 até o 9, ele pede para que eu e você entreguemos ao Senhor as nossas obras. Os nossos desígnios vão ser estabelecidos todos por Ele, quando eu e você entregamos os nossos caminhos, as obras das nossas mãos, nas mãos desse Deus Santo, poderoso, Criador dos céus e da terra. E no verso 1 do capítulo 16, o 2, que eu quero compartilhar com vocês, fala assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Verso 2 diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. O versículo 3 fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu frisei bem esses 3 versículos porque eu quero fazer um resumo do capítulo 16, onde fala que a sabedoria, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos instrui, nos ensina, nos fala sobre todo o cuidado providencial de Deus sobre as nossas vidas. E nos fala, irmãos, que Deus tem um propósito para tudo nas nossas vidas, que nós devemos entregar ao Senhor as obras das nossas mãos e tudo, todos os desígnios do Senhor vão ser estabelecidos quando nós entregamos nossos caminhos ao Senhor. E Ele nos dá um conselho real. Ele fala que o rei, quem é o rei aqui? É Jesus. O rei jamais, né? Ele fala que o rei jamais deve julgar injustamente. O Senhor não nos julga injustamente, muito pelo contrário. E ele fala também que a sabedoria e o entendimento são melhores que a riqueza, mais gloriosos do que o ouro, do que a prata. E ele fala que é melhor nós sermos pobres, humildes, do que um rico orgulhoso. Né? O orgulho, ele fala sobre o orgulho e sobre a prosperidade, que é melhor nós sermos pobres do que um rico orgulhoso, né? E ele fala que o caminho dos homens parece direito, mas na realidade esses caminhos eles levam à morte, eles levam à destruição. E ele manda que nós sejamos longânimos, né, do que valentes. Ele pede aqui no capítulo 16, do versículo 25 ao 30, que nós devemos controlar o nosso temperamento. Melhor, ele fala assim, melhor é o longânimo do que o valente. Então, Provérbios 16, amados, ele fala para nós claramente, né, que o Senhor nos dá respostas, né, até pela nossa própria língua, pela nossa própria boca. Então, nós devemos, a partir das nossas próprias palavras, das nossos próprios lábios, estar dispostos, nós precisamos estar dispostos a deixar do lado os nossos próprios desejos. Caso contrário, nós vamos perder, nós podemos perder uma palavra que venha certeira por parte de Deus.
Porque toda a nossa inclinação, amados, natural, a sua, a minha, do ser humano, é sempre querer manipular as coisas para que elas funcionem, sabe, do nosso jeito, do jeito que nós queremos, daquilo que nós queremos ouvir. E eu vou dizer a vocês, nós precisamos sempre nos lembrar de que os nossos planos nem sempre se encaixam com os planos de Deus. Os nossos caminhos nem sempre vão se encaixar com os caminhos de Deus. Então, não importa quão você e eu lutemos, batalhemos, tentemos fazer com que os dois planos funcionem juntos, de forma alguma. Então, nós devemos entregar os nossos caminhos, os nossos planos ao Senhor, porque Ele promete para mim e para você. No Salmos 81, verso 10, ele fala assim, que Ele promete que se você e eu abrirmos a nossa boca, Ele vai encher a nossa boca, Ele vai nos alimentar. E Jesus promete nos dar palavras de sabedoria, as quais ninguém, nem os homens, nem o mundo espiritual, adversário nosso, vai ser capaz de resistir ou contradizer as palavras que o Senhor colocar nas nossas bocas. Então, você e eu devemos agradecer a Deus. Nós devemos, irmãos, pedir ao Senhor que nos ajude, que nos ensine, que fale conosco. Em nome de Jesus, amém? E nesse capítulo 16, eu quero reforçar o versículo 25, que fala para mim e para você assim, que há caminhos para os homens que parecem direitos, retos, mas que no final ele nos conduz à morte. Então, em nome de Jesus, que nós possamos entregar e precisamos nos decidir, estar dispostos a deixar tudo que é da nossa vontade, dos nossos desejos, para que nós não percamos nenhuma das palavras que venha da parte de Deus falar conosco. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe seu dia de hoje e que você tenha hoje uma terça-feira muito abençoada. Não deixe de ler Provérbios 16. Como eu disse, só tem 33 versículos, mas tem um ensinamento divino, poderoso para mim e para você. Amém? Então, eu quero dizer para vocês que na maioria das vezes, os nossos problemas não são causados pelo inimigo das nossas almas, por Satanás e seus anjos, como nós muitas vezes supomos que seja. Mas eles são, sabe o que, irmãos? Resultados de como nós nos sentimos, como nós agimos, como nós falamos, pensamos. Então nós precisamos, sabe o que? Nos animarmos, relaxarmos, sorrirmos. E isso vai fazer com que eu e você nos sintamos muito bem, muito melhor. E vamos fazer com que os que estão ao nosso redor também se sintam da mesma maneira. Amém? Em Provérbios 16, 2 fala assim, que todos os nossos caminhos são puros aos nossos próprios olhos. E muitas vezes, né, nós, na maioria das vezes, na maioria de nós, nós não vemos os nossos próprios erros. Então, reflita, coloque seu coração na presença de Deus, amém? Porque a palavra de Deus fala para nós claramente que é melhor obter sabedoria do que o ouro, é melhor obter entendimento do que a prata, amém? E a vereda dos justos evita o mal, quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Amém? Que Deus os abençoe ricamente nesta terça-feira, em nome de Jesus.